Existe um grande erro que vai se espalhando pela internet, pelo mundo, de falta de fé, chamado sedevacantismo. As pessoas veem um defeito no Papa e dizem, não é o Papa, pronto, acabou. Não é o Papa, pronto, acabou. Como os apóstolos vacilaram na fé ao ver o cadáver de Cristo, não é Deus, não pode ser. Um corpo assim desfigurado, um corpo visível, desfigurado e morto, não pode ser, não é Cristo. Mas nós temos que crer que o corpo visível da igreja, mesmo desfigurado e crucificado, é o corpo místico de Cristo. Maria, com Jesus morto nos braços, Maria está adorando aquele cadáver. É sumamente digno de ser adorado. E nós, imitando a Virgem Maria, o adoramos. Mas esse foi o escândalo dos apóstolos na Sexta-feira Santa. Eles não adoraram, não deram o passo de adorar o corpo desfigurado e morto de Cristo. Não reconheceram. Hoje, nós não vemos o corpo de Cristo, mas nós temos uma coisa visível, que é o corpo visível da Igreja de Cristo. Então, nesse argumento, o padre Paulo Ricardo quer levar as pessoas a entenderem que nós devemos estar unidos à Igreja da mesma forma como nós deveríamos também estar unidos naquele momento da morte de Cristo ao seu corpo, apesar daquele corpo estar morto. Então parece uma figura até bastante espiritual, mas que não se aplica nessa comparação. E não se aplica por quê? Porque a igreja, ela é um corpo místico e não um corpo físico. Quando nós falamos de um corpo físico, como é o caso daquele corpo que Cristo assumiu na sua humanidade, esse corpo pode morrer, porque ele está sujeito à morte na medida em que Deus permite que esse corpo seja solidário ao pecado e, com isso, experimente a morte. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ele deixou de ter aquela vida humana no seu corpo na medida em que ele estava ali vivendo na humanidade. Mas a igreja, como um corpo místico, ela não morre. Então, com isso, nós devemos entender que nunca vai existir um momento onde nós vamos aderir a uma igreja católica morta e vamos confessar a fé mesmo que a igreja esteja morta. Porque é uma heresia afirmar que a igreja pode morrer. Porque isso faz parte do dogma da indefectibilidade da igreja. Essa indefectibilidade significa que a igreja ela nunca vai deixar de existir, nunca vai morrer, e ela permanece até o fim do mundo. Então, nesse sentido, a aplicação e a comparação que o padre Paulo Ricardo fez não se aplica, porque ele está querendo dizer que a morte de Cristo foi causada pelos golpes que ele sofreu dos inimigos e que a igreja, sendo atacada pelos inimigos, também poderia morrer. Ou, de uma outra maneira, ele também diz assim, que o Papa, ensinando erros, manifestaria uma igreja morta. Então, aquela igreja morta estaria representada por um Papa que ensina erros. Mas que, mesmo assim, nós devemos continuar com aquela igreja morta como Maria ou o apóstolo São João continuaram junto do corpo de Cristo morto. Isso é completamente absurdo. Porque, como nós acabamos de explicar, a igreja é um corpo místico e nunca pode se separar o corpo da alma. Ou seja, esse corpo eclesial da alma dela, da igreja, que é o Espírito Santo. E o que significa dizer que a igreja católica é indefectível e que ela não morre jamais? Significa dizer que ela é um resultado da ressurreição,
e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, e que, portanto, a igreja conserva a sua vida na medida em que ela conserva a sua união com Deus. E ela só conserva a sua união com Deus na medida em que ela adere totalmente à fé que foi transmitida por Cristo e pelos apóstolos, e que, aderindo a essa fé e ensinando sempre a verdade, ela manifesta a sua união com o verdadeiro Deus. Então, com esses argumentos, nós estamos provando que o padre Paulo Ricardo está errando na sua eclesiologia e ele está se aproximando dos protestantes para dizer que a igreja não é divina. Quando, na verdade, a igreja fundada por Cristo, a única igreja católica, é divina, indefectível e nunca pode ensinar o erro. E quando nós dizemos que a igreja nunca pode ensinar o erro, nós podemos entender com isso, segundo ensina o Concílio do Vaticano I, que tudo aquilo que a igreja ensina é a verdade, revelada por Deus. Quando que a igreja ensina? Quando ela é ensinada por um papa ou por um bispo em união com o papa. Então, o papa com os bispos formam a igreja docente. A igreja docente é a igreja que ensina. A igreja, portanto, ensina sempre a verdade. E ela ensina a verdade por quem? Pelo magistério. O magistério é quem? É o papa sozinho, ou os bispos em sintonia com ele, ou todos os bispos junto com o papa. Então, isso é o magistério da igreja. E esse magistério da igreja nunca pode errar. Isso é um princípio. Por quê? Porque se nós dizemos que o magistério da igreja pode ensinar o erro em matéria de fé e em matéria de moral, então nós estamos dizendo que a igreja não é infalível. E se a igreja não é infalível, ela não é divina. Então, com isso, todos nós estaríamos na mesma situação dos protestantes, ou seja, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua igreja, e nós não podemos confiar 100% na igreja nem no magistério. Por quê? Porque pode ser que a igreja esteja errando. Então, da mesma forma que nós podemos admitir que Francisco seja um verdadeiro papa e que ensine os erros, nós também podemos admitir que São Pio X também ensinou erros, ou que Leão XIII, ou que o Papa Inocêncio III, e assim por diante, ensinaram coisas boas, mas também ensinaram coisas falsas. E com isso, nós deixamos de crer na Igreja Católica como nós professamos no Credo. Porque no Credo nós dizemos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Essa Igreja una, santa, católica e apostólica é uma igreja que nunca pode errar. E é por isso que eu digo que eu creio. Porque se ela fosse somente uma entidade ou somente uma instituição terrena e pudesse errar, então ela não seria um artigo de fé. Eu não poderia dizer eu creio na igreja. Eu deveria dizer simplesmente eu creio em Jesus Cristo. É por isso que os protestantes se afastam do catolicismo. Por quê? Porque eles dizem eu creio em Jesus Cristo, mas não creio na igreja. Isso é a mesma coisa que o padre Paulo Ricardo está ensinando. Então, apesar dele ter muitos ensinamentos bons que levam as pessoas a deixarem o protestantismo, ele também está ensinando coisas falsas que fazem as pessoas aderirem a uma forma de protestantismo. Porque o protestantismo não é simplesmente estar contra o Papa ou detestar as imagens ou não celebrar a missa. Não. Pode existir um protestantismo que aceita o Papa, que aceita as imagens e que aceita a missa, mas que não aceita tudo aquilo que a igreja ensina. Justamente porque não crê que a igreja ensina sempre a verdade. Então é o caso, por exemplo, do anglicanismo, que tem imagens, que tem missa e que, de certa forma, tem uma certa comunhão com o Papa. Não, ele está lá em Roma, nós o respeitamos, mas nós não dizemos que ele está sempre certo. E esse tipo de religião parece com o catolicismo, mas é uma forma de protestantismo. E, da mesma maneira,
a Igreja do Vaticano II parece com o catolicismo, mas é uma forma de protestantismo. Por quê? Porque é uma maneira de viver a religião com opiniões, com doutrinas que mudam, que evoluem, mas que não adere de todo o coração a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou.